Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer aquela segunda parte do vídeo de erros. Eu fiz a parte só da pele, erros de pele comum que eu vejo, assim, na minha opinião, o que eu acho que mais acontece. E foi unânime o pedido pros erros de olhos, então eu vim hoje aqui fazer. Mas assim, gente, é aquela coisa, é a minha opinião. São algumas coisas que com o tempo eu fui aprendendo a aprimorar, melhorar um pouco. Muita coisa às vezes eu errava no início, assim, quando eu comecei a fazer esfumado, quando eu comecei a querer fazer um olho mais caprichado, essas coisas, sabe? Então, vamos lá. A coisa que eu acho que eu errei por muito tempo foi na questão do tipo de pincel que eu uso pra esfumar qualquer tipo de sombra. E o tamanho do pincel vai fazer, sim, muito a diferença, ainda mais se você tiver a pálpebra gordinha, se você tiver o côncavo inexistente, se você for oriental, enfim. Eu até falei sobre isso, gente, no vídeo só sobre côncavo. Eu vou deixar esse vídeo aqui porque lá eu falei e expliquei bem direitinho sobre os pincéis. Às vezes você tem o côncavo super escondido, seu côncavo não é nada aparente, e aí você tá usando um pincel desse aqui, esse daqui é o 15 da Vult. Eu gosto muito desse pincel, mas até pra mim, que tem o côncavo evidente, ele é um pouco grande demais. Olha como ele fica grande. Então, gente, depois de um tempo eu aposentei esse pincel porque eu comecei a perceber que a sombra nunca ficava do jeito que eu gostava mesmo, sabe? Então, tamanhos de pincéis como esses dois aqui, ó, são dois que eu gosto muito e eu acho que pra muita gente dá certo. Esse aqui é o Eco 15 da Macrylan e esse aqui é o E35 da Sigma. Outra coisa que eu acho que eu fazia muito no início era não esfumar o suficiente. Eu esfumava só um pouquinho, eu dava tipo assim, umas 4 esfumadinhas e pronto, pra mim a sombra já tava esfumada. E não tava, você precisa de um tempinho legal, sei lá, gente, uns 5 minutinhos. Eu acabo cortando muitas partes assim desse esfumado que eu faço no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu sempre falo, gente, esfuma bastante. Porque o resultado de um esfumado mais suave, mais bem trabalhado, assim, é daquela paciência que você vai ter pra esfumar, sabe? Então não faz só assim 3 esfumadinhos e pronto, acabou. Esse olho de cá é pra ser o errado. Eu não sei se eu vou conseguir fazer direitinho como eu fiz o de pele, que eu fiz metade do rosto certo, metade do rosto errado. No olho eu vou acabar jogando informação demais e joguei outra dica, então vai ser um pouco assim o vídeo. Uma outra coisa que eu já percebi é quando a gente vai usar aquela fita micropore pra ajudar ou a fazer o delineado gatinho, ou pra você fazer uma sombra com estilo mais puxadinho e tal. E eu vejo isso em algumas maquiagens, porque a gente vai naquela coisa, se guia pelo final das suas sobrancelhas. Só que assim, a sobrancelha é pra ser um guia seu, não pra você mirar completamente lá no final da sua sobrancelha, tipo, daqui até aqui. E eu vejo muito isso. Eu gosto mais de deixar a fita um pouco mais deitadinha. Eu tenho ainda como guia a minha sobrancelha, ó. Mas quando eu for fazer o delineado ou a sombra, ele não vai ficar como uma seta aqui pra cima, como vai ficar quando eu fizer esse olho aqui. Eu vou pular essa parte de eu fazendo e depois mostro só o resultado. Terminei o delineado e vou tirar a fita agora. Com a fita do lado de cá, primeiro que ele ficou posicionado muito na vertical. E outra coisa, eu puxei demais, como se não houvesse fim pro delineado. Isso é uma coisa que eu fazia muito no início, assim, eu não tinha muita noção de onde parar o delineado. Claro que varia muito do gosto da pessoa, às vezes a pessoa gosta de um delineado mais comprido. Mas assim, pra ficar mais harmonioso e tal, é legal você tomar cuidado, assim, até onde você puxa o seu delineado. Porque tem gente que às vezes eu vejo que passa até do limite da sobrancelha. Já fica esquisitinho. Já no lado de cá eu puxei bastante, mas eu puxei até o limite que eu acho que tá bom pro meu olho, um pouco antes da sobrancelha, bem antes da sobrancelha ainda. Ele ficou mais harmonioso porque ele não tá tão em pé com aquela coisa seta, né? Ele não tá caído, porque você tem que ter cuidado pra o delineado não ficar caído. Mas ele tá aqui, ó, na linha do meu olho, na linha que o meu olho segue. Outra coisa é, quando eu fui preencher o restante do delineado, eu engrossei bastante esse daqui até o início e esse daqui não. Eu fui engrossando, mas aqui pro inicinho, no canto lacrimal, eu fui afinando. Engrossar demais essa parte de dentro mais do olho com o delineador, eu fazia muito, eu errava muito isso. Porque, gente, isso fecha o meu olho, sei lá, 5 vezes mais do que o meu olho é. Então, pra quem tem um olho pequenininho, o meu olho ele nem é tão pequeno. Mas pra quem tem um olho muito pequeno, se você engrossa demais essa parte aqui do início, o seu olho ele fica menor ainda, muito menor. Claro que vai de gosto também, gente, maquiagem é muito isso, né, muito gosto. Mas tem gente que faz até mais fininho aqui do que eu fiz. Esse tanto aqui pra mim tá o ideal.
Uma outra coisa que eu acho que tem que tomar cuidado, gente, até onde você sobe a sua sombra. Eu sei porque quando eu vou maquiar algumas pessoas, eu presto muita atenção nisso, até onde eu tô subindo, porque cada um tem um olho diferente, principalmente pra quem tem a pálpebra gordinha. Muitas vezes você se maquia de olho fechado, quando você abre o olho você não vê a sombra, aí você vai subindo, 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 subindo e nunca tem um limite, nunca para. Antes de eu dar a dica aplicando, eu vou dar uma outra dica, que é muito importante, você sempre esfumar o seu olho com o olho aberto. Até quando eu vou maquiar uma outra pessoa, eu peço pra pessoa ficar de olho aberto, mas olhando assim mais pra baixo, porque eu já vou tendo uma noção de como o olho tá ficando e de até onde a sombra tá indo, porque o olho fechado ele engana a gente. Às vezes você tá com o olho fechado e você tá subindo a sombra. Ah não, mas não tá aparecendo, aí você começa a subir mais ainda. Eu está subindo tanto aquela sombra que tá chegando lá na sobrancelha já. E você tem que deixar um espacinho aqui entre a sobrancelha e a última sombra do esfumado e tal, pra você também aplicar aquela sombra iluminadora. E aí você acaba perdendo o controle da sombra, assim, né? E aí você fica, meu Deus, estraguei tudo, agora vou ter que tirar e tal. E aí você tem aquela dor de cabeça. Porque aqui eu acabei aplicando o delineador, então acabou ficando essa barreirazinha. Mas uma coisa que às vezes eu percebo é que a pessoa vem aplicando a sombra além do limite do olho, que é aqui, ó. No máximo, gente, até o fim da sua sobrancelha. Mas eu já vi gente aplicando além do final da sua sobrancelha ou além do seu globo ocular. E o resultado final da maquiagem não é nada harmonioso, assim, né? Eu tô falando assim, gente, maquiagem social, pra você ir pra uma festa, pra você ir pra um casamento. Não é maquiagem artística, nem nada disso. Então eu acho que é uma coisa muito importante, você ter cuidado pra não ultrapassar demais aqui, ó, o limite da sua sobrancelha com a sombra, não é com o delineador, é com a sombra. E muito cuidado pra não subir a sombra até a sobrancelha. Tem que ter muito cuidado com esses dois posicionamentos da sombra, assim, né? E eu acho que só uma última dica agora vai ajudar bastante quem tem olho pequeno a não errar. Do lado direito eu vou aplicar o lápis bege dentro da linha d'água. Do outro lado eu vou aplicar um lápis preto. E bem aqui, ó, mais pro cantinho externo inferior, eu vou fazer um esfumadinho. Eu peguei uma sombra marrom bem escura, que é essa sombra bem escurona da paleta Naked Smoke, que foi a mesma que eu esfumei o côncavo. E eu venho só nessa parte aqui, mais do canto externo. Quem tem um olho pequeno é muito legal fazer isso, gente, pra abrir mais o olhar. Você se concentra mais no esfumadinho aqui no canto externo e aplica lápis bege dentro da linha d'água. Isso vai fazer com que seu olho abra muito mais. E eu misturo com um pouquinho de sombra preta também. Uma coisa importante, quando você fizer um olhão com preto, marrom muito escuro, faz o olho antes da pele. É muito melhor porque você vai ter muito menos trabalho na hora de retocar. E agora eu vou fazer esfumado aqui em tudo, ó, com preto. Assim, claro que vai de gosto também, né? Mas assim, isso vai fechar muito mais o seu olho. Se você aplicar o lápis preto em tudo e ainda fizer esse esfumado preto aqui embaixo... Então assim, é uma dica pra quem tem o olho muito pequenininho, quer aumentar os olhos, entendeu? Mas claro que depende muito do gosto pessoal de cada um. Bom, e é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas, né? E até o próximo vídeo. Tchau! E, gente, o Samuel me tirou em 2 amigos secretos. Ele me tirou no amigo secreto da minha família e no amigo secreto da família dele. Então, eu acabei ganhando mais presente ainda do Samuel.